André foi crucificado de um jeito nunca visto. Mas antes de entender como ele chegou a esse ponto, precisamos voltar ao começo da sua jornada. O que fez esse homem, que foi um dos primeiros a seguir Jesus, arriscar tudo pela fé? Como discípulo humilde, se tornou um dos maiores exemplos de coragem e sacrifício. Em poucos minutos, você vai descobrir como esse homem, que viu Jesus como Messias antes de qualquer outro, se preparou para pagar o preço máximo por sua crença. Fique comigo, porque a história de André vai te surpreender. O primeiro discípulo de Jesus. Ele estava à margem do Jordão, ouvindo as palavras de João Batista, o profeta que clamava no deserto. André, filho de Jonas, era um pescador da Galileia e discípulo de João, mas naquele dia algo especial estava para acontecer. João apontou para um homem que passava e declarou em voz alta: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. André sentiu suas palavras como uma flecha ao coração. Quem era aquele homem? João Batista havia falado sobre alguém maior do que ele, alguém que batizaria com o Espírito Santo. Agora, diante de seus olhos, estava Jesus de Nazaré. Sem hesitar, André e outro discípulo deixaram João e seguiram Jesus. Jesus, percebendo que estava sendo seguido, voltou-se para eles e perguntou: "O que vocês querem?" Com o coração acelerado, André respondeu: "Mestre, onde estás hospedado?" Jesus os olhou com um sorriso sereno e disse: "Venham e vejam." Evangelho de João, capítulo 1, versículos 38 a 39. Eles passaram o resto do dia com Jesus, ouvindo falar sobre o reino de Deus. Cada palavra parecia revelar verdades que André nunca tinha compreendido antes. Ele sabia que sua vida jamais seria a mesma. Aquela noite, enquanto as estrelas iluminavam o céu da Galileia, André tomou uma decisão. Jesus era o Messias prometido, aquele que os profetas haviam anunciado. No dia seguinte, mal podia conter sua empolgação. Ele procurou seu irmão, Simão, e declarou com firmeza: "Achamos o Messias." Evangelho de João, capítulo 1, versículo 41. Ele levou Simão até Jesus, que olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de Jonas. Será chamado Cefas, que significa Pedro." Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42. André não apenas foi o primeiro a seguir Jesus, mas também foi o primeiro a compartilhar essa descoberta com outros. Ele não guardou para si a verdade que havia encontrado. Com simplicidade e alegria, André se tornou o primeiro evangelista da história cristã, mostrando que o chamado de Jesus não é apenas para sermos transformados, mas também para levarmos essa transformação a outros. Nesse momento, a vida de André começou a tomar um novo rumo. O pescador humilde da Galileia agora era um seguidor do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Após reconhecer Jesus como Messias, André demonstrou imediatamente sua inclinação natural para compartilhar a boa nova. Ele não hesitou em procurar seu irmão Simão e levá-lo até Jesus, introduzindo aquele que se tornaria um dos mais destacados apóstolos. André não buscava protagonismo, mas seu papel foi fundamental. Ele entendeu que sua missão era guiar outros até Cristo, mesmo que isso significasse atuar nos bastidores. O Evangelho de João registra esse momento com clareza. André, após passar o dia com Jesus, foi até Simão e declarou: "Achamos o Messias." Com essa simples afirmação, ele revelou sua fé e a urgência em compartilhar a verdade. Ele conduziu Simão até Jesus, que lhe deu o nome de Pedro, simbolizando sua nova identidade e missão. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 41 a 42. André mostrou novamente esse espírito evangelístico durante o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Enquanto a multidão seguia Jesus, faminta tanto espiritual quanto fisicamente, André notou um menino entre os presentes. Com 5 pães de cevada e 2 peixes nas mãos do garoto, ele se dirigiu a Jesus, dizendo: "Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas o que é isso para tanta gente?" Evangelho de João, capítulo 6, versículos 8 e 9. Sua atitude de levar o menino até Jesus reflete uma fé simples, mas poderosa. Ele não sabia como aquilo seria suficiente, mas acreditava que nas mãos de Cristo qualquer oferta, por menor que fosse, poderia ser transformada. E assim aconteceu. Com aqueles pães e peixes, Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas, um dos milagres mais marcantes de seu ministério. O evangelista silencioso não buscava glória para si. Ele agia com humildade, percebendo oportunidades onde outros viam apenas limitações. Seu coração estava alinhado com o propósito de levar pessoas a Cristo,
confiando que o mestre sabia como usar cada indivíduo e cada situação. André também desempenhou um papel singular quando um grupo de gregos expressou o desejo de ver Jesus. Eles abordaram Filipe, que por sua vez procurou André. Foi André quem os conduziu ao mestre, mostrando novamente seu talento em conectar pessoas a Cristo. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 22. Embora raramente mencionado em destaque, André deixou um legado precioso. Ele demonstrou que o evangelismo não exige grandes gestos ou palavras eloquentes. Muitas vezes, basta ter olhos para ver as necessidades ao redor e a disposição de conduzir pessoas ao Salvador. Trabalho missionário internacional. Após a ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, André, assim como os outros apóstolos, recebeu o chamado de levar o evangelho até os confins da terra. Embora o Novo Testamento não registre os detalhes de sua missão após esse evento, a tradição cristã oferece relatos ricos sobre sua dedicação ao trabalho missionário. André tornou-se um dos primeiros evangelistas a se aventurar fora de Israel, pregando o evangelho em terras estrangeiras. Ele foi para a Ásia Menor, hoje a Turquia, onde disseminou a mensagem de Cristo. De acordo com antigos relatos, ele também pregou nas regiões da Grécia, Macedônia e, possivelmente, até mesmo na Rússia. Essas viagens missionárias revelam a amplitude de sua obediência ao mandato de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. A tradição também sugere que André alcançou os povos da Sítia, uma região ao norte do Mar Negro, que abrange partes da atual Ucrânia e Rússia. Por isso, ele é venerado como o santo patrono da Rússia. A mesma tradição o associa à Escócia, onde teria levado o cristianismo àquele povo, embora os registros históricos sejam menos claros sobre essa conexão. Ainda assim, a profundidade de sua influência se reflete na forma como ele é lembrado em diferentes culturas. A narrativa de André no trabalho missionário é marcada por sua coragem e determinação em pregar em terras onde o cristianismo era desconhecido e frequentemente hostil. Ele falava a pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus, enfrentando barreiras culturais, linguísticas e religiosas. No entanto, a sua fé o impulsionava a compartilhar a boa nova, independentemente das circunstâncias. Em suas pregações, André destacava o amor e a salvação oferecidos por Cristo, baseando suas mensagens no ensino de que todos, judeus e gentios, eram bem-vindos ao reino de Deus. O apóstolo seguia fielmente as palavras de Jesus: e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. A coragem de André em viajar por regiões inóspitas e enfrentar as adversidades do mundo antigo serve como inspiração para os missionários de todas as épocas. Ele demonstrou que o chamado para pregar o evangelho transcende fronteiras, exigindo fé, dedicação e amor por aqueles que ainda não conhecem a verdade. Sua vida missionária, muitas vezes realizada longe do conhecimento público, reforça o poder do evangelismo humilde e constante. André mostrou que, mesmo sem ser o centro das atenções, é possível causar um impacto profundo no mundo ao obedecer ao chamado de Deus. Fidelidade em meio à perseguição. Durante seu ministério, André não apenas se dedicou à pregação do evangelho, mas também enfrentou feroz oposição e perseguição. Em uma época em que os seguidores de Cristo eram considerados uma ameaça ao Império Romano e às tradições religiosas, ele permaneceu firme em seu compromisso com a missão de Jesus. Na época da pregação de André, as comunidades cristãs estavam crescendo, mas também sendo alvo de hostilidade. Os apóstolos, em geral, eram perseguidos por sua fé e por sua disposição em desafiar o status quo religioso e político. Mesmo diante dessa oposição, André continuou a espalhar a mensagem do Evangelho com coragem e convicção. Ele não se deixou intimidar pelas dificuldades, pois sua fé em Cristo o sustentava. A perseverança de André, mesmo em circunstâncias tão desafiadoras, mostra o poder da fé em ação. Em Atos 5:29, os apóstolos respondem à perseguição com espírito inquebrantável: devemos obedecer a Deus antes que aos homens. Essa mesma determinação e fidelidade a Deus estavam presentes em André, que continuou sua missão com zelo, sabendo que seu trabalho não era em vão. Ao refletirmos sobre a vida de André, somos lembrados de que, apesar das dificuldades e do sofrimento, o compromisso com Cristo e com sua causa é uma prioridade. Ele não buscava fama ou reconhecimento, mas permanecia fiel ao chamado que receberá. Sua jornada era uma de humildade, mas também de uma fé profunda e destemida. Este apóstolo, apesar de não ter a notoriedade de outros discípulos como Pedro ou João, teve uma importância crucial na propagação do Evangelho. Seu exemplo de fidelidade à missão de Cristo, mesmo diante da perseguição, é algo que continua a inspirar os cristãos ao longo dos séculos. Martírio na cruz em forma de X.
A vida de André, assim como a de outros apóstolos, não teve um fim fácil. Depois de pregar o evangelho em várias regiões, ele enfrentou uma morte brutal, mas sua fé permaneceu firme até o último suspiro. A tradição cristã, embora não seja registrada de forma detalhada nas Escrituras, aponta para o martírio de André na cidade de Patras, na Grécia. De acordo com a tradição, André foi crucificado de maneira única, em uma cruz em forma de X, o que hoje é conhecida como a Cruz de André. A decisão de ser crucificado dessa forma não foi apenas uma escolha simbólica, mas uma demonstração de humildade. Ele pediu para ser crucificado dessa maneira porque não se sentia digno de morrer de maneira semelhante à de Jesus. Essa atitude reflete sua profunda reverência pelo sacrifício de Cristo e sua humildade diante da grandeza da missão de seu mestre. Enquanto estava pendurado na cruz, André continuou a pregar, anunciando a boa nova até seus últimos momentos. Seu martírio, como o de muitos outros apóstolos, não foi um fim, mas um testemunho da força de sua fé. Ele não renunciou a Cristo, mesmo quando a morte o aguardava. Essa fidelidade até o último suspiro é um exemplo poderoso para todos os cristãos que, ao longo dos séculos, enfrentam desafios e adversidades por causa de sua fé. Em João 12:24, Jesus nos ensina que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. A morte de André, embora dolorosa e trágica, foi como um grão de trigo que caiu e deu muitos frutos. Sua fidelidade e dedicação a Cristo resultaram em uma grande influência nas gerações seguintes, deixando um legado que ainda ressoa entre os cristãos hoje. O martírio de André nos ensina que seguir a Cristo muitas vezes envolve sacrifícios. Mas, assim como o exemplo de Jesus, a morte não é o fim, é o começo de algo eterno. A coragem de André diante da morte é um testemunho do poder transformador do Evangelho, que não só molda vidas enquanto estamos vivos, mas também nos sustenta até a morte, em nossa fidelidade a Cristo. Se você gostou da história de André e da reflexão sobre sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. No próximo vídeo, vamos contar a história de outro apóstolo e como ele respondeu ao chamado de Jesus. Não perca!